Segunda-feira, 29 de maio de 2023, 11h19 agora. Eu venho por esse vídeo aqui explicar a vocês o sistema que eu criei, eu formei esse sistema, criei ele de uma maneira diferente da de vocês, da maneira como eu enxergo as coisas. Eu sou uma pessoa muito separada do jeito de vocês pensar, separada eu não sei, eu sou uma pessoa diferente, meio apartada das coisas, então eu vejo as coisas diferentes, eu não vejo as coisas como vocês, eu não sou como vocês, não tem como ser. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção nesse sistema. Eu vou começar pelo alicerce, como eu fiz esse sistema. E vocês, com a inteligência de vocês, com o que vocês conhecem do mundo, com o que vocês conhecem das escolas e da sua vida cotidiana aí, você vai conseguir ver direitinho e formar isso com a sua inteligência, o seu bom senso. Não esquece do amor, não esquece da solidariedade nesse senso, porque é muito importante isso. Então, vou começar pelas bases, que é o alicerce embaixo. O alicerce é formado por esses três aqui: magistério, magistrado e santo doutrinário. Não existe nenhum homem e nenhuma mulher neste universo, nesse planeta, formado se não passar pelo colo dos três. Os três são essencial, porque um te ensina, tira a cegueira, te ensina a ler, te ensina a interpretar os símbolos, te ensina a interpretar as letras, interpretar as frases, as palavras, te ensina a interpretar o que você ouve. O outro faz o caminho, e neste caminho ele é que tem o direito de colocar os símbolos, as marcações, a toda a segurança que nós precisamos. E eles então fazem esse caminho. E o santo doutrinário joga a luz nesse caminho, ilumina esse caminho, nos fazendo conhecer o que é o amor, o que é a solidariedade, o que é a partilha, o que é as leis de Deus, o que é as leis, porque eles também, neste universo, têm as leis, junto com o magistério, eles formam as leis, os três. O magistério, o santo doutrinário, forma as leis, e o magistério explica para nós a razão das leis, entendeu? O magistério nos ensina a entender, interpretar bem essa lei. Por isso que as leis são feitas por eles, passa o plebiscito, e nós vemos as leis são explicadas pelo magistério, e então, depois que nós aceitamos as leis, então eles proclamam essa lei. E aí, esses três formam o primeiro poder. Eles são o alicerce e o primeiro poder. Mas eles são um poder que forma o primeiro verdadeiro poder, que é a nação, que somos todos nós. O primeiro poder somos nós todos, a nação de todo o planeta. Isso aqui é para o mundo inteiro. E do meio da nação sai o conselho. Junto com o conselho sai o Supremo Tribunal Militar. O Supremo Tribunal Militar trabalha junto com o Conselho. O Conselho é formado por todos os homens da nação e todas as mulheres. Então, cada cidade tem, na época de passar o plebiscito, que o Conselho se junta, então o Conselho em todas as cidades forma aquele grupo de Conselho que junta num grupo só no país inteiro. Portanto, todo mundo no país inteiro faz parte desse Conselho. Então, o Conselho são pessoas muito de sumidade, entendida no assunto. São chamados para conselho aqueles que é especialista especialista e tem experiência, né? Tem aqueles que não são especialistas, mas têm a experiência, a prática. Também são chamadas essas pessoas para fazer parte do conselho, para resolver certas situações. Então, neste universo, tudo é no plebiscito. Não adianta. Não adianta, tudo é no plebiscito, pois nós fazemos parte, entendeu? Nós fazemos parte, tudo é no plebiscito. Então, assim é que funciona o Conselho e o Supremo Tribunal Militar. E o Supremo Tribunal Militar e o Conselho é acima do magistério, magistrado e santo doutrinário. Porque se houver alguma coisa estragada, esses dois aqui é que resolve, é que determina se é bom ou não para a nação, entendeu? Depois que passou por nós.
ele vê aquele assunto, vem para a nação. Eles é que proclamam eles é que proclamam o plebiscito. Então, o plebiscito vem para nós e o plebiscito é elaborado, você lê, você estuda ele direitinho. Antes disso, ele passa por onde? Ele passa pelo magistério. O magistério vai ler todo o plebiscito, ver tudo direitinho, o significado, o sentido, o porquê, e ponha tudo mastigadinho para que nós estudamos e de nós mesmos flua o nosso entendimento de maneira que a gente diga sim ou não, na certeza, entendeu? E o magistério assina e o Santo Doutrinário também faz parte, junto com o magistério aqui, para ver se nesse assunto não tem alguma coisa que possa lesar a família, lesar a pessoa, lesar, sabe, o animal, lesar a planta, sabe, essas coisas assim. Então, esses três trabalham junto. Aí, os dois fez tudo o que precisamos entender, aí o magistrado vem e assina. Aí, então, o plebiscito está tudo ali em ordem, né? Aí esse plebiscito vem para nós. Aí a gente estuda ele tudo, manda para o Conselho e o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Militar, que esses são as patentes maiores. Aí sim, eles assinam a concordância do que nós queremos. Então, o que a nação quer e o que a nação não quer é assinado por eles. Depois que assinou por eles, acabou, filho, não tem volta. Não tem volta, não tem jeito. Então, são esses 5, né, primeiros aqui, é que dá o apoio total para nós. Então, eles formam junto, deixa eu ver como é que eu coloquei, do meio da nação sai o conselho e junto com o Supremo Tribunal, Tribunal Militar. Estes dão o primeiro eles dão o primeiro parecer, ou seja, eles dão a primeira palavra sobre o assunto e enviam o plebiscito. E o plebiscito é construído aqui, nesses três aqui, magistério, magistrado e santo doutrinário. Depois que construiu, né, passa para nós, a gente vê tudo, e devolve para o conselho. O conselho vê o que nós queremos, o que é bom para nós. Se a nação acha que é bom, beleza. Se a nação acha que não é bom, ruim. E se o Conselho e o Supremo Tribunal, o Conselho e o Supremo Tribunal Militar achar que ainda tem alguma coisa, eles vão explicar tudo certinho, passar o documento e mandar de novo pro magistério, o magistrado e o santo doutrinário fazer de novo o documento, refazer de maneira que venha para nós de novo, para a gente ler outra vez e prestar atenção. Eles mostram vários ângulos para a gente de uma situação, esses dois aí. E aí a gente vê, se a gente quiser, sim, se a gente quiser, não. E o que a gente quis é assinado por eles, aí não tem volta. Não tem volta. Bom, eles funcionam dessa maneira. E daí, vem aqui depois, vem as colunas. As colunas são agricultura, ciência, meio ambiente, mineração, exército, marinha, aeronáutica, todos esses são colunas, porque o magistrado também é coluna, o magistério também é coluna, o santo doutrinário também é coluna, entendeu? Então, de maneira que eles são os maiorais aqui, mas deles brota uma coluna, de cada um deles brota uma coluna. Porque daqui do magistério, por exemplo, tem todo tipo de educação. Absolutamente todo tipo de educação. Então, por exemplo, nas escolas, por exemplo, o magistério trabalha nas escolas, tem todos os professores, coisa e tal, isso é mesmo, lógico, mas o magistrado também trabalha nas escolas. Eles educam, na escola tem essa matéria que é judiciária, que é a matéria de leis. Você estuda tudo quanto é lei, você sabe, não, você sai de lá um advogado que é formado hoje, sabendo muito mais do que ele, molecada lá. E o santo doutrinário também, eles ensinam como que é as regras, como que é tudo, sem impor a você uma religião, sem impor a você um Deus, sem manifestar qualquer coisa desse. Não, lá eles estudam a Deus como se os alunos, quando estão estudando Deus, eles parecem investigador de polícia.
para saber o que aconteceu. Então, e eles, quando ministra as leis de Deus, eles mostram claramente para a gente o valor da lei de Deus no dia a dia nosso, o sossego, a paz, a tranquilidade, sabe? É uma coisa impressionante. Não, esses três aqui não largam de nós, mas nem cavacatuça. Eles estão conosco 24 horas do dia. Você precisa de ver as escolas, como é que elas são formadas, coisa impressionante. Bom, vamos lá. Depois vem as colunas que são Exército, Marinha, Aeronáutica, nossa, agricultura, a saúde, a ciência. Na ciência, por exemplo, tem todo tipo de médico, todo tipo de profissional da saúde. Tem saúde dos cachorros, saúde não, a ciência está por toda parte, está em tudo que existe. Todos nós precisamos de saúde. Então, ele se manifesta em várias categorias de profissionais, se manifestam. É coisa linda, maravilhoso, né? E aí tem relações interiores, relações exteriores, tem relações públicas, tem até um monte de coisa, mas as relações exteriores e interiores são uma coluna também, né? Então, eles trabalham muito junto com os ministérios. As colunas que eu falo são colunas que sustentam o ministério. Nessas colunas aí os ministros, são ministros. Então, por exemplo, como eu posso dizer, agricultura é uma coluna. A agricultura sustenta, não, tem uma gama de coisas dentro da agricultura que você não faz ideia. E um ajuda o outro. É impressionante. Os agricultores não vivem sozinhos, filho. Não vivem sozinhos. Os agricultores têm a ciência, os agricultores têm a tecnologia, os agricultores têm a engenharia, os agricultores têm a medicina, né, atuando, os agricultores, não, tem tudo. Você precisa de ver que coisa impressionante, é a coisa mais linda que eu já vi na vida. Porque nesse sistema, você pode ter sua fazenda, teu sítio, sua chácara, mas geralmente você costuma deixar para a plataforma da agricultura. Então vocês trabalham todos juntos. Então, a porcentagem do que tirou ali na sua terra te pertence, lógico. Você recebe do lucro da sua terra e recebe do lucro do ministério e participa do lucro também do país. Você está entendendo? Porque é assim, cada ministério, os seus executivos, que são as pessoas ali, porque nós somos o poder executivo. As pessoas que trabalham dentro de cada uma dessas plataformas, desses ministérios, elas participam, além de ganhar o salário dela todo mês, certinho, etc e tal, elas participam do lucro do ministério e participam do lucro do país, né? Ela não pode participar do lucro de todos os ministérios, não. Cada um no seu ministério participa do lucro dentro do seu ministério e participa do lucro do país. Agora, se você tem uma fazenda na agricultura e você fala, não, eu mesmo quero cuidar da minha fazenda, eu que quero cuidar das minhas vaquinhas, coisa e tal, tudo bem, você tem toda a assistência também, da saúde, tudo e tal. Você paga, conforme vem o lucro seu ali, você paga, né? Só que você não participa do lucro da agricultura, que é um absurdo. Então, você fica maluco, porque os caras, não, eles trabalham pra caramba, olha, o lucro da agricultura é incrível. E a agricultura dá um lucro danado pro país, para a nação, né? Então, chega no final do ano, você participa do lucro, né, do país, mas o lucro da agricultura, que é o ministério que você está, você não participa, entendeu? Então, ali na sua roça, você que tem que se preocupar com o calendário, seguir o calendário, ver remédio, ver isso, tirar matinho, tirar coisa. Ninguém quer isso. A fazenda vai ser sempre dele. É lógico que a terra, ele paga o imposto e paga não sei o quê, que ele tem o direito de estar naquela terra, entendeu? Que é dele. Mas ele prefere deixar tudo com a agricultura. Então, chega na época de plantar milho, plantar algodão, plantar feijão, arroz. Então, o seu pedaço, se for selecionado para plantar arroz, eles vão plantar arroz. Se for selecionado para colher sua fruta, eles vão colher sua fruta ali. E você vive do lucro, filho. Entendeu? Então, todo mês você tem o seu salário, suas coisinhas tudo direitinho. Mas no final do ano você participa do lucro, que é um absurdo.
O lucro é um absurdo, entendeu? É todo mundo junto, né? Mas cada um no seu quadrado. Por exemplo, se você tem um açude na tua fazenda, um açude bom, de uma nascente boa, coisa e tal, aquele açude não pertence para você, querido. Aquele açude é parte do pessoal que trabalha com piscicultura, com coisa e tal. Então, aquilo lá, só vê piscicultor mexendo naquele rio. Você pode ir lá pescar um peixe, coisa e tal e coisa, tudo bem, está na tua propriedade. Mas os agricultores, os piscicultores é que mexem com aquilo. A água que está ali não é parte do piscicultor, é daqueles que trabalham no Ministério das Águas, que o Ministério das Águas estica até lá na coluna, que é a Marinha, você está entendendo? A Marinha, nesse universo aí, ela não é só para ficar lá no mar, andando no barco e etc. Não, eles trabalham em N lugares, gente do céu, esses caras são crânios, você não faz ideia. Não faz ideia. Você não pode lidar com a água sem passar pelo ministério deles, sem passar lá entre eles lá. Não, você não toca, você não mexe numa nascente. As cidades, por exemplo, quando eles vão construir cidades, você não consegue tirar uma nascente do lugar, não. É muito incrível, gente. Ai, eu queria muito falar de tudo isso. As cidades, por exemplo, quando eles preparam a região para uma cidade, aquilo lá é um lugar bom para fazer uma cidade, então ele já faz a maquete de uma cidade inteira, que pega ali milhões de pessoas. Ele começa do centro e vão construindo, e as pessoas vêm vindo, vêm chegando e vão indo. Quando ele chega num lugar onde tem um olho d'água, já estoura ali uma chácara. Se for um olho d'água muito grande, um rio, ela de fora a fora, uma fazenda. Fazenda urbana. Todas as cidades têm sítio, chácara, tem fazenda. Tem cidade que tem fazenda de tamanho tão grande que dá 3, 4 fazendas dessas fazendas que a gente tem aqui, de tão grande que é. É a coisa mais incrível. Então, eles não arrancam nada do lugar. Chega lá, tem um olho d'água, eu não sei como que eles fazem, que a Marinha faz, tem tanto de metros cúbicos de água, não sei o que, profundidade, coisa e tal. Conta animais também, a quantidade de planta, animais que bebem ali. Conta o tamanho de circunferência do rio, o que banha, se ele é contínuo, tudo certinho. Ali já estoura um sítio. Ali em volta só vão plantar frutas, vão plantar hortaliças. Só sei que dentro das fazendas urbanas você não pode plantar mato, coisa que cresce alto. Você tem que plantar verdura, legumes, né? Você não pode plantar milho, não pode plantar soja, não pode plantar trigo. E lá só tem frutas e legumes e verduras, e planta arroz e planta feijão. Isso eu sei que tem, não tem cafezal, não tem nada disso. Árvores grandes, coisas assim, plantas fechadas como milharal, essas coisas não tem. Não tem. São tudo coisas assim que você de longe você vê tudo ali, entendeu? É um tipo também de segurança, entendeu? De segurança, para não acontecer acidente de, por exemplo, uma pessoa ser sequestrada, levada para um milharal e ser estrupada. Nós cuidamos de tudo isso, filho, não tem como. E tem câmera por tudo quanto é lado também. E nas chácaras, no sítio, tudo assim. Então, a cidade se sustenta sozinha. Tudo que é colhido dentro das cidades é levado para os hospitais e para as escolas. Porque a escola não é uma escolinha aqui, outra ali, uma particular aqui. Não! As escolas lá é uma cidade, rapaz. É uma cidade. É impressionante. Não, mas é uma cidade grande, dentro da cidade. Por exemplo, vamos dizer que a cidade é redonda, então você corta ela que nem pizza. Cada fatia daquela ali, por exemplo, tem uma fatia que ela é de escola, então ela começa do centro e ela vai aumentando, conforme a cidade vai crescendo, aquela fatia também vai crescendo. Então, não importa o quanto a cidade cresça, a escola também cresce. A região hospitalar não é dentro. Dentro da cidade só tem hospital de manutenção. Não tem hospital assim de se internar e ficar. Não, só hospital de manutenção. E outra coisa que eu quero falar para vocês que é muito interessante. Quando você compra o seu terreno, você já marca ali tudo que você quer fazer no seu terreno e o terreno é medido pelo tamanho da família. Se a sua família é pequena, o terreno é de um tamanho. Se a sua família é muito grande, o terreno é grande também. Tem pessoas lá que quer comprar um terrenão muito grandão, quer fazer uma baita mansão, ele faz, filho, quer fazer, faz, mas o preço é bem dobrado, porque tudo lá é de tamanho
com a sua família. E é espaçoso, hein? Misericórdia. E daí, depois que eles constroem a sua casa, já vem na planta da casa o quê? Um cômodo. Um cômodo, acho que da largura um pouco mais largo do que o meu quarto. E comprido, do tamanho mais ou menos do meu terreno. E ele de fora a fora, você pode ver lá, de fora a fora, ele é uma UTI. Então, por exemplo, se a sua família tem 4 filhos e o marido e a mulher, então ali são 6 camas, separadas por vidros e com porta independente, tudo. Você olha ali, na cabeceira da cama é uma UTI. Estou te falando para você. Isso aí foi construído, sabe quando? Mais ou menos em 89, 70, que a gente já vinha construindo isso daí, mas se firmou mesmo e quando os meus sobrinhos nasceram, as criançadas que nasceram. Porque quando eles ficavam doentes, eles iam para minha cama. Então eles dormiam na minha cama, remedinho, tudo certinho, aquelas coisas. Olha, já falei que se eles tivessem que levar assim, uma semana para sarar, em 3 dias a criançadinha estava de pé. Entendeu? Então, eu fiz esse leito, só que esses leitos são assim. Por exemplo, se você tem um resfriado, você vai parar na escola. Não vai. Então, se for um resfriado mais puxadinho assim, mas sabe que é um resfriado que dá para tratar, você vai tratar esse resfriado nesse lugar. Então, lá você tem toda assistência. Neste mundo, tem os médicos que é familiar. São médicos do lar. Eles trabalham tanto nos hospitais, mas também trabalham nesses hospitais de manutenção. Nesses hospitais de manutenção, lá você vai encontrar farmácia, remédio de tudo quanto é jeito que você precisa, né, sob receita. Lá você vai fazer hemodiálise, você vai fazer tratamento dentário, você vai pôr aparelho. As crianças lá dentro da escola, o Ministério da Saúde, na parte odontológica, trabalha dentro das escolas. Entendeu? Então as crianças, do nada, chegam em casa, tá com o aparelho, a mãe fala, nossa, você colocou o aparelho, ai mãe, aí, né, a mãe tá avisada tudo que já vem tudo certinho, o que precisa fazer na boca da criança, pronto, chega lá, a criança põe o aparelho. Escuta, a criança, nesse sistema, se basta, eu tô te falando, sabe por quê? Porque cada ministério tem obrigação de manter um corpo educativo dentro das escolas. Eu vou parando que já vai dando 22 minutos, gente, senão passa muito e daí eu não sei o que fazer, aí não sobe o vídeo, tá bom? Vou postar ele agora e depois vou continuar. Obrigado, dá o seu like, compartilha, ajuda eu, né, aí de certa maneira a levar essas para todo mundo ouvir, porque isso aqui é para nós, entendeu? E outras, tem pessoas querendo que eu falo da economia e querendo que eu falo da segurança e do STF, o STM, né, e do educativo direitinho como funciona, mas eu não quero falar disso. Ninguém tem o direito de fazer eu falar disso, então eu não quero falar disso. Então, beijo, até o próximo vídeo.